Agora, tem uma coisa que quando a gente estuda física aparece muito, é usar gráficos para descrever alguma característica, alguma coisa na física. O movimento uniforme também vai utilizar dos gráficos para se estudar os movimentos. Então, a gente vai agora conhecer os tipos de gráficos que a gente pode utilizar. O primeiro gráfico mais comum é o gráfico do espaço que o objeto está em função do tempo. O segundo gráfico mais comum é o gráfico da velocidade do meu objeto em função do tempo. Esses dois gráficos aparecem com muita frequência. E esses gráficos eles têm funções simples, né? Eles relacionam a posição do objeto com o tempo. Então eu sei em que lugar ele estava em cada instante. Por exemplo, se o meu gráfico estiver assim, eu sei o que aconteceu. Olha lá, ele começou com essa posição, foi aumentando a posição, aumentando, de repente a posição dele diminuiu. O que ele estava fazendo? Ele estava indo para um lado, indo para um lado, indo para um lado, de repente a posição diminuiu, quer dizer que agora ele começou a ir para o outro. Professor, ele deu a ré? Pode ser, não tem como eu saber se ele deu a ré ou se simplesmente ele parou e voltou andando ao contrário, né? Tipo, tá andando a pé, tô indo para lá, de repente eu volto e começo a andar para cá. Não precisa ter andado de costas. Depois, ó, o espaço dele voltou e aumentou de novo. Então ele parou de novo e começou a andar para lá. Então repare, isso está intercalando entre os dois. Esse gráfico bem legal, bem bacana, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo com o espaço no tempo. O gráfico da velocidade com o tempo também faz algo parecido. Ele vai mostrar para mim como que a velocidade se comporta com o tempo. Então ele pode chegar, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Olha o que aconteceu, a velocidade começa com valor, depois ela aumenta, depois ela diminui. Tem um certo instante em que a velocidade passa a ser zero. Aí a velocidade fica negativa, que é o que a gente chama de um movimento retrógrado. Aí a velocidade volta a ser zero e fica positiva. Então isso é um gráfico que representa a velocidade com o tempo. No movimento uniforme, esses gráficos têm um padrão, têm uma forma, ele não é aleatório como esses. Como é que ficam esses gráficos? Tanto o gráfico do espaço pelo tempo, como o gráfico da velocidade pelo tempo no famoso movimento uniforme? A resposta é simples. A função que relaciona espaço e tempo no movimento uniforme não é essa função aqui? Se você pensar um pouquinho, essa função é uma função muito conhecida. Se eu trocar as letras, é capaz que você reconheça. No lugar do S, eu vou chamar de Y. S0 é um valor fixo, então eu vou chamar de A. V é um valor fixo, que é a velocidade do carro, vou chamar de B. E no lugar do T, eu vou chamar de X. Y igual a A mais BX. Lá na matemática, você dá um nome para esse tipo de função. É chamada de função do primeiro grau. E a gente sabe lá da matemática que toda função do primeiro grau tem um gráfico que é uma reta, que pode ser crescente, como essa, ou pode ser decrescente, como essa. Professor, como é que eu sei se a reta vai ser crescente ou decrescente? Lá na função do primeiro grau, você olhava para o termo que acompanhava o x, que aqui no caso é o b. Se o b fosse positivo, crescente. Se o b fosse negativo, decrescente. Quem está no lugar do x aqui é o t. Então eu vou ter que olhar para o termo que acompanha o t, que é a velocidade. Se a velocidade ela for positiva, ou seja, se o movimento for progressivo, crescente. Se a velocidade for negativa, ou seja, movimento retrógrado, decrescente. Correto? Então, esse é o gráfico do espaço em função do tempo. Só mais uma coisinha nesse gráfico. Olha esse ponto aqui onde o gráfico iniciou. Esse ponto representa para você a posição quando o tempo vale zero.
Quem é a posição quando o tempo vale zero? É o que a gente chama de espaço inicial. Então, se o espaço inicial é 20, ele sempre vai ter que começar do 20, certo? Gráfico do espaço pelo tempo é isso. Professor, e o gráfico da velocidade pelo tempo? Galera, esse é mais fácil ainda de pensar, porque pensa comigo. Se a velocidade é constante, eu tenho que ter um gráfico que representa algo constante. Esse gráfico não representa algo constante, porque olha o que está acontecendo com o espaço, está aumentando. Para que o gráfico represente algo constante, ele tem que estar assim, ó, é uma reta, só que é uma reta na horizontal. Porque se eu pegar em qualquer tempo, a velocidade está tendo sempre o mesmo valor. Isso aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme. Porém, ele também vai poder ser assim, olha só. Ele pode estar aqui para baixo. Ué, professor, como é que eu sei se ele está para cima ou para baixo? É simples. Se esse eixo representa a velocidade e aqui é o zero, para cima positivo, para baixo negativo. Ou seja, se a velocidade for positiva, para cima. Se a velocidade for negativa, para baixo. Certinho? Entendeu? Gráficos de movimento uniforme sempre são assim.